Boa noite a todos. Primeiramente, agradecemos a oportunidade de estarmos nessa casa de oração. Que essa noite seja uma noite de fraternidade entre nós, que possamos comungar uns com os outros aqui a palavra divina, que possamos sair melhores daqui do que entramos, mais reflexivos, mais pensativos. Que questões cruciais que sejam faladas hoje possam ser absorvidas no nosso coração e levadas na nossa vida. Afinal, nossa vida é tão corrida, né? E a gente não tem tempo. Mas o tempo espiritual é um tempo que não corre como no nosso relógio. Então é necessário parar, ouvir, pensar, refletir. E nada melhor, e lugar melhor, não lugar melhor que esse, uma casa de oração. E uma casa preparada, já com os amigos espirituais à nossa espera, os mentores, as mentoras, a espiritualidade amiga, os nossos irmãos que nos acompanham, a fim de que nós possamos parar um minutinho e eles aqui, no pé do ouvido, nos dizer o que é melhor ou o que devemos dar mais atenção. Olha, pensa nisso, olha, reflete mais um tanto. É assim que essa noite deve ser uma noite produtiva. Então, muito obrigada à pessoa da Roseli, tá? E agradecemos a casa, o acolhimento, tá? Toda a preparação. Muito obrigada a todos. E para hoje compartilharmos um tema que todo mundo aqui já passou. E passa. Na verdade, passa. Porque todo mundo aqui encontra-se em luta. Encontra-se em combate. Passa por tribulações, desafios, dificuldades. São inúmeros esses que acontecem na nossa vida. E no dia de hoje eu tenho certeza que cada coração aqui reflete um tipo de combate, um tipo de tribulação e luta diferente. Então, nada mais, nada menos do que nós irmos absorver as fontes, beber na fonte da Bíblia, como hoje trará a nossa palestra, a fonte dos livros de André Luiz e principalmente, nosso Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo, o Novo Testamento. Para isso, nós vamos pedir que a gente se transporte, todo mundo aqui, que possa ser transportado para um longínquo lugar, um lugar de mais de 2000 anos, mais de 3, 4. Vamos para o velho não, Antigo Testamento. Vamos lá para o Antigo Testamento, e no Antigo Testamento nós temos um personagem chamado Daniel, o profeta Daniel, um jovem que foi capturado por um rei chamado Nabucodonosor, um profeta que nada mais era do que um grande médium, um médium de vidência, um médium que sonhava com aquilo que ia acontecer. É quase que ele avançava no tempo. Sabe quando a gente coloca para acelerar? Quando a gente está assistindo uma televisão, a gente coloca numa velocidade maior. A gente está lá no nosso YouTube. Então a gente está acelerando. Daniel acelerava e via o que ia acontecer. Mostrando ao rei Nabucodonosor que seria um grande rei, ele então é colocado como uma pessoa especial. E nessas suas visões, Daniel vê uma entidade, um ser espiritual, um anjo, um arcanjo, que desce e vai proteger um território de Israel. Protegendo desses combates e lutas, esse arcanjo, ele é um grande combatente, porque estamos falando de combate, então. Vem então aquela entidade, aquele grande combatente, que também aparece no livro de Apocalipse, escrito por João, evangelista, na ilha de Patmos. Está ali, aquele guerreiro, líder celestial, que é Miguel. Miguel vem com a sua armadura, e depois é associado à Igreja Católica. Como que é o nome dele?
na Igreja Católica? São Miguel Arcanjo. Com sua armadura, empunhando uma espada e pisando em uma outra entidade, que é em forma de dragão, é a representação do mal. Esse combatente espiritual, essa entidade, é a imagem, é o desenho e a personificação daquele guerreiro que luta e que não deixa o mal vencer. Essa entidade, ela é também vista nos livros de André Luiz, aonde, na frente das colônias espirituais das cidades, que são uma cópia daqui, existe sempre um protetor, sabe? Um segurança. Desses, quando a gente vai no mercado, estão vestidos de preto. No mundo espiritual não é diferente. Cada tarefeiro tem a sua cota de trabalho e a sua identidade. O tarefeiro, protetor, consegue entender e manipular energias que o de cura não entende e não consegue manipular, porque são energias diferentes. Ou seja, existem combatentes espirituais e que muitas vezes nós não podemos ver. Eles, na Bíblia, no Antigo Testamento, vêm lutar contra aquilo que é externo, contra as guerras, contra as ascensões daqueles espíritos que não podem perpetuar aqui na Terra. Aí, nós vamos voltar. Sai do Antigo Testamento, se transporte agora para o Novo Testamento. O Novo Testamento, aquele que o personagem principal é nada mais, nada menos que nosso Senhor Jesus Cristo. Porque só existe o Antigo Testamento para apontar para o Novo. Porque Jesus vem trazer uma nova forma de pensar e sentir. Se antes era o guerreiro, o combatente, que ia, que pisava, agora é uma nova psicosfera, o do amor, do perdão, do trabalho, da justiça sim, mas principalmente agora ligado a um ser elevadíssimo, puro, nunca antes visto aqui na Terra. E nosso Senhor Jesus Cristo vem ser trazido e escrito, e descrito no Novo Testamento por Paulo, o apóstolo dos gentios, que diz assim para nós: olha, está combatendo? Está lutando? Então luta até sangrar. Luta até sangrar e doer. Não pare de lutar. Ele escreve aos Hebreus. Povo esse, do livro A Caminho da Luz, mais preparado para receber o cristianismo. E olha que eram os mais preparados. E que não entendem muito bem até hoje, Embora os hebreus já não existam daquela forma. Houve uma miscigenação, uma mistura. Mas esse povo hebreu, ele também já conhecia algumas leis, que era a lei de que existe só um Deus. Então eles já estavam mais abertos e receptivos a receber o cristianismo. Mas também eram muito orgulhosos, segundo o livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico. Ainda assim, esse povo continuava a lutar com o que é externo. E quando a gente luta com o que é externo, a gente não está fazendo uma luta do bom combate. A gente está fazendo uma luta daquilo que é do outro. Da perspectiva, não do olhar para dentro, mas daquele que olha para fora. Sabe quando você encontra aquela pessoa que exercita a tua paciência, que te tira do sério, que te faz querer arrancar os cabelos? Meu Deus, Vou ter um treco, ai meu coração. Sabe? Sabe aquele ser que Deus colocou na tua vida, que te testa a todo momento? Como você sente em relação a isso? Quer trazer o contexto? Vai trazer o contexto do teu combate.
Se o teu combate for externo, e você revidar na mesma moeda o mal contra o mal, o que vai acontecer? Eu vou estar dando força para um sentimento, uma sensaçãozinha lá primitiva, chamado raiva. Quanto mais raiva eu tenho, mais eu caminho num contexto de violência ancestral. O que é isso, Poliana? Sabe quando você acuou um bichinho, coloca lá no cantinho e começa a acuá-lo, a impor medo? O que vai acontecer? Ele vai querer atacar. Porque ele precisa se defender. A raiva é um processo psicológico natural. Todo mundo aqui já sentiu e vai sentir raiva. A questão é, quanto nós vemos isso em nós e conseguimos diluir pouco a pouco, sabe? Dar conta, tomar consciência. Eu tô com raiva, tá esquentando. Porque quando a gente tem raiva, existe um nível de adrenalina no corpo, né? Muito alto, de cortisol, que cai para a corrente sanguínea, vai para o sistema nervoso central. E ali o sangue fica na parte superior. Cabeça, tórax, AVC, ataque cardíaco, mal súbito. Ou seja, nós além de enviarmos ao outro, nós estamos machucando a pessoa que mais vai precisar da gente, que somos nós mesmos. Esse sentir raiva, ele vem da onde? Aí nós precisamos questionar. Foram de processos de encarnações anteriores, que nós fomos muito rebeldes, que nos fizeram mal, que nos machucaram, que nos fizeram sofrer? Foi dessa mesma encarnação? Com pais duros, violentos, rígidos ou negligentes conosco, que colocaram, impuseram, sem dialogar, não conversaram com a gente. De onde vem essa raiva? Esse sentimento tem uma causa. E para curar a doença, a gente precisa entender qual remédio a gente utiliza. Quanto mais a gente olha para o nosso mal e admite que a gente tem problema sim, mais imunizados, mais o medicamento está próximo, mais nós nos conhecemos. Porque debaixo dessa capa toda tem o medo. Porque quem tem raiva, muitas vezes tem o quê? Também muito medo. Medo de ser atacado, de ser ofendido, afinal, quem não foi aqui? Humilhado? Diminuído, rejeitado, excluído? Em algum momento da vida, alguém nos machucou. Mas não é contra a pessoa. É como nós lidamos com aquilo. E nós tivemos medo. E temos medo. Medo de perder a pessoa que amamos. Medo de perder o emprego. Medo de errar, medo de morrer, medo de ficar doente, medo de ir lá fora ser atropelado. Medo da violência urbana, ser assaltado. Temos medo. Medo, 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 medo. Pode ser um fundo dessa raiva. Ou o medo demasiado pode ser também um processo depressivo, onde a pessoa se esconde porque ela se sente protegida. Esses elementos que fazem parte do combate, eles precisam ser tratados em nós para que nós façamos um bom combate. O Novo Testamento, ele vem trazer agora que não há o problema com o outro. Para de olhar para o outro e faz assim, ó, pega um espelhinho,
coloca aqui na frente. Olha nos olhos, nos teus olhos no espelho. E fala assim: eu me amo. Eu desejo ser feliz. Mas eu preciso ficar bem. Eu preciso tratar essas feridas emocionais. Porque talvez ela na infância, na adolescência, eu não vi ou ninguém viu. Eu preciso me dar uma segunda, uma terceira, uma quarta, muitas chances. E me aceitar. Para me tornar uma pessoa ainda melhor. Mas nada nos acontece por acaso, não é mesmo? Uma vez, um contador muito conhecido de Chico, que tinha um escritório de contabilidade ali, chamado Quincas, ele foi vítima de um assalto, de um roubo, um furto ali dentro do seu escritório de contabilidade. E ele chegou muito chateado, ele foi na reunião mediúnica à noite, numa casa parecida com essa. Ele ficou muito chateado e Chico chegou e olhou para ele e falou assim: ah, meu irmão, não julgou. Não julga, acolhe. Ah, meu irmão, vem cá. Pegou no braço, ficou ali do lado, fica tudo bem. Porque eles levaram as coisas embora, mas eles também acabaram com tudo, bagunçaram tudo. Ou seja, a bagunça interna, aquele que é bagunçado internamente, ele também quer bagunçar, quer colocar desordem. É natural isso, ele quer representar o que está dentro dele fora. Aí, Chico, olha o que aconteceu comigo, né? Perdi tudo, ainda bagunçaram, né? Olha o prejuízo que eu vou ter. Chico olha para ele e fala assim: é bom devolver, né? Tudo que fizemos em vidas anteriores, nessa atual, chegará até nós. E esse processo de luta e de combate se chama expiação. Tem coisas, meus irmãos, que não tem jeito. Tem coisas que a gente tem que aceitar. E tem coisas que a gente pode mudar. Porque em vidas anteriores nós pegamos um sapatinho de alguém, colocamos várias pedras pontiagudas, né? E machucou o pé da pessoa. E nós ficamos lá atrás, ó, rindo. Agora nessa vida vai ter um monte de pedra pontiaguda dentro do nosso sapato. Nós machucamos corações. Intervimos em relacionamento. Nessa encarnação, nossos relacionamentos podem sofrer baques. Nós subtraímos o que era do outro, tiramos dinheiro do outro. Vamos passar por os reveses financeiros, dificuldade. Tudo isso para lidar com o combate e sermos bons combatentes. Além do processo de expiação, existe o processo de provação. É o processo em que as nossas escolhas fazem a diferença. Sabe quando você pode escolher? Eu quero esse caminho, eu quero outro caminho. Aí nessa atual encarnação você vai fazer a colheita. Porque escolhestes o caminho que desejastes. Então, se escolhes o caminho do trabalho, virá no final um salário. Mas se escolhe o caminho da bagunça, da briga, dos conflitos, o que virá senão a dor e o sofrimento, a dor e o ranger de dentes. Tudo dependerá da forma em que nós queremos e precisamos combater. Tudo faz parte de um roteiro escolhido por nós mesmos. O combate está aí. Todo mundo trabalhou no dia de hoje, tirando a nossa pequena. Né? Mas todo mundo trabalhou. Todo mundo trabalha. E no final do dia, da noite, quando vamos descansar, nós temos a consciência tranquila de que fizemos o nosso melhor. É essa reflexão do combate que hoje importa. É o combate agora em que a minha perspectiva não é externa mais. Ela é interna.
Porque se eu tenho paz, eu tenho tudo. Agora, se não tenho paz, se estou em busca, se fico obcecado por questões somente materiais, riqueza, poder, sensações, tudo em desatino, então tem algo de muito errado. Estou caindo na minha própria armadilha. Porque todo mundo que só busca o que é na matéria, aqui, chegará uma hora que sentirá vazio existencial. Um vazio, uma falta de alguma coisa. Aí vem os processos depressivos. Então nós não precisamos colocar obstáculos na nossa vida. Afinal de contas, o quanto nós temos e o quanto nós não temos. Ah, mas eu queria tanto aquele carro, aquela casa, aquela condição. Tá, mas e o que você tem? Você não tem mais coisa que você imagina? Tem saúde mental? Tem saúde física? Tem pessoas que você ama? Tem? Tem pessoas que te amam também? Tem. Chegar em casa, a hora que você abrir a sua geladeira, tem comidinha lá dentro? Tem cobertor na sua cama? Quanta coisa boa a gente tem. E aí vem a multiplicação dos pães. Porque quem multiplica é Jesus. Quem compartilha são os apóstolos. Quem multiplica os pães e os peixes é Cristo. Quem vai multiplicar na nossa vida é Jesus. É Ele. E os apóstolos vão lá no cestinho, olha, é isso que eu tenho. Você tem que ver o que você tem para dar. E que tem de bom. E as coisas que têm ainda a melhorar, que são os nossos defeitos, as nossas dificuldades, elas precisam ser diluídas pouco a pouco. Não precisa fingir. Ninguém precisa fingir que é bom. Mas olhar para você e falar assim, poxa, eu tenho esses pontinhos aqui. Preciso ajustar. Às vezes, quando alguém fala assim comigo, eu já quero gritar. Às vezes, quando alguém fala uma coisa, chega aqui, ó. Esse é o processo de combate hoje do cristianismo. É o combate que Paulo vem nos trazer. É o combate que a sua alma gêmea disse a ele no livro Paulo e Estevão. Que Abigail disse a ele, olha, trabalha. Nunca vai te faltar nada. Porque eu tenho certeza que todo mundo sabe lavar uma louça, limpar uma casa, lavar um carro, consertar alguma coisa. Se tudo der errado na tua vida, as tuas habilidades vão fazer dar certo. Isso te gera o quê? Autoconfiança. Não vai faltar nada. Trabalha. Ama. Ama mesmo. Ama de coração. Ah, eu amo tanto. Amo tanto que chega a doer. Mas ama com verdade, com limite. E não o amor doentio, obcecado. Um amor que as pessoas crescem juntas. No campo afetivo, no campo da amizade. Ama. Perdoa, diz Abigail para Paulo. Sabe aquela pessoa que machucou? Sabe aquele ser que colocou quase um objeto em nós, uma faca ali, doeu, sabe? Você não precisa ir abraçar ela e falar, eu te amo. Não, mas você precisa perdoar. Para te fazer bem. Para as tuas células verem, olha, eu não preciso mais ficar com aquele pensamento, aquela pessoa, liberta. A imagem do Cristo. Braços abertos. Liberto. Não está algemado. Não está algemado. Liberta. Liberta dessas sensações, esses sentimentos. E sabe como que faz? Começa a orar por ele e por ela à noite.
olha, eu não te perdoei ainda não de coração, mas eu estou orando por você. Então Deus me ajuda a perdoar. Ora um dia, 2, 3, 4. Quando você vai ver, aquele sentimento que você tinha pela pessoa já não existe mais. Esquecer a gente não esquece. Não vai esquecer. Mas o sentimento, você olha a pessoa e fala assim, nossa, você não precisa mais sentir aquilo. E Abigail diz para Paulo assim, espera. Porque se você está fazendo tudo conforme você acha que é certo, de forma saudável, né? Porque quem é saudável tem hábitos saudáveis mentalmente e na sua vida. Ele está acompanhado de seres que lhes inspiram. Então você será inspirado em algum momento. Continua. Segue teu roteiro e teu compromisso, que foi assinado lá no mundo espiritual. Então aqui eu vou vir, eu vou ter essa família, essa pessoa, esses seres, para que a gente fique bem. Porque em outras encarnações foi tão difícil. Então espera e continua fazendo o que você está fazendo. Ah, mas na minha vida não acontece nada. Continua, segue, ainda que não saiba o que ele espera ali na frente. Aproveita, viva, liberta-te. Que daqui 10 anos tua vida vai estar muito diferente. A gente nem sabe que pessoas estarão conosco. Se nós estaremos aqui, aproveita hoje. Começa o teu sistema educacional mental de trabalhar, amar e perdoar. Aproveita. Daqui a um tempo, tudo vai estar tão diferente. Se a gente pudesse saber e avançar no tempo e ver que aquelas pessoas já não estarão aqui, como a gente agiria? Eu seria mais calmo, mais calma, agiria de outra forma, pensaria antes de falar, não é? Então, vamos seguir um roteiro espiritual que a doutrina espírita nos traz. Chico, ele escreveu e Paulo, né, trazia todas as suas questões por meio de Emmanuel. Emmanuel fazia, né, eles tinham aquelas visões, aquelas telas gigantes. E às vezes se desdobrava e via o que acontecia. E trouxe para nós muitos livros. Paulo Estevão, um desses. Livros que ao serem absorvidos, nunca mais sai de você. Está registrado na alma. Está mais registrado do que TikTok. Porque a gente não lembra, né? Quando fica passando o dedinho na tela. Nem lembra mais. Mas lê um livro, nunca mais vai esquecer. Vai ficar para sempre lembrado. Leia Alcione. Né? Leiam. Ouçam. Façam coisas que lhe façam bem. Saiam desse mundinho que só nos incita o quê? A guerra. A assistir as lutas lá com os boxeadores e todo mundo lutando, né? Aí tem 15 lutando, aí você olha e fala assim, tem muito mais, tem as companhias espirituais, que ficam estimulando a raiva, a briga. Então, se isso acontecer com vocês em algum momento, se sentirem essa força de querer resolver tudo na luta, tudo na guerra, tudo na força física, recuem. Porque esse pensamento, ele não está somente aqui, ele também veio de fora. Ele foi alimentado por outros. Agora, se em algum momento estiverem sozinhos a orar, porque é isso que a fé faz no campo do combate, é a nossa velhinha acesa, trêmula ali, né? Com as coisas obscuras querendo apagar ela. Se alguém lhes incitarem a continuar e seguir com aquilo que estás fazendo de bom, pode ter certeza que tem alguém muito especial do teu lado, com as mãos no teu ombro, lhe mostrando o que fazer. Que nós possamos lembrar que a vitória de um bom combatente não é a vitória do campo material. Nós não sabemos o que passa no outro coração. Se tem paz, se não tem, se dorme bem, o que fez, o que não fez. A vitória, ela é aqui interna. Paulo, no fim da sua luta,
já passado mais de 30 anos semeando o cristianismo, conhece o famoso Nero, aquele rei, né? Aquele famoso, conhecido, aquele grande homem que fez muitas barbaridades. E à frente de Nero se vê Paulo, alquebrado, magro, um monte de cicatrizes, maltrapilho, sem influência nenhuma, nem conhecido por ninguém. Cada um desencarnou, porque eles não estão mais aqui. Mas como chegaram no mundo espiritual? Como Nero chega? Com pompa? E como Paulo chega? Senão, olhando aqueles que amava. Chegando, né? E olhando nosso Senhor Jesus Cristo. Pensa só. 5 segundos olhando nos olhos de Jesus. Com aquele magnetismo que só Ele tem. Os joelhos encostam no chão. Na hora. Então é preciso estar no mundo, mas não ser do mundo. Porque quando nós não somos do mundo, nós vamos ter companhias agradabilíssimas. Para finalizar, né? Há uma história de uma moça voltando para casa. Havia trabalhado o dia inteiro. Mochilinha ali, retornando para o seu lar. Tinha que passar por uma rua escura, mal iluminada. Olha e vê um homem. Um homem saindo da escuridão. Ela se assusta. E então, não sabe muito bem o que fazer, continua. Ele vai em direção a ela. Os pensamentos dele não são nada agradáveis. Os pensamentos dele denotam um ser que quer não fazer o bem, mas fazer o mal. Ele então olha para ela, fica de frente e desiste. Ela continua. Ela fica quase em choque, mas naquele momento ela pede a Deus que o Senhor ajude. No dia seguinte, ela vê uma reportagem. Algumas pessoas haviam sido atacadas no dia anterior. E quando aparece a imagem daquele indivíduo, ela reconhece. Precisava de alguém como testemunha para mostrar que aquele indivíduo estava naquelas redondezas, né? Ela vai até a delegacia. E de frente para ele, ela olha assim nos olhos dele e fala assim: por que você não me atacou? Por que naquele momento que você me viu, você não me atacou? Você atacou os outros? Ele então olha para ela e diz: porque do teu lado haviam 2 homens bem altos te protegendo. E eu fiquei com medo na hora que eles apareceram. Então a gente nunca sabe os propósitos do plano espiritual para com a nossa vida, na nossa proteção diária. Mas nós precisamos o quê? Nos conectar, nos ligar a eles, sempre, para que eles venham até nós. E para finalizar, rapidíssimo, nós temos uma mensagem do livro Vinha de Luz, tá? Nosso Chico também, psicografado por Emmanuel, chamado O Capacete. Nós falamos que Miguel, ou São Miguel Arcanjo, utilizava, né, alguns armamentos, né, vestidura, armadura. Aqui, Paulo fala sobre o capacete. Tomai também o capacete da salvação. Paulo, carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 17. Se ajusta a salvaguarda de membros importantes do corpo. Com muita propriedade, é imprescindível defender a cabeça nos momentos de luta. Ixi, colocar capacete. Tem proteção. Aliás, é razoável considerar que os braços e as pernas nem sempre são requisitados a maiores dispêndios de energia. A cabeça, porém, não descansa. É verdade, né? Tem gente que é tão ansioso, né? Gente, às vezes eu também sou. Gente, tão ansioso. Pensamento agitado, comportamento. A cabeça não para. Preocupações desnecessárias.
A sede do pensamento é um viveiro de trabalho incessante. Necessário se faz resguardá-la, defendê-la. Nos movimentos bélicos, o soldado preserva com recursos especiais. Então, quando a gente está com alguém e a pessoa está falando só coisa ruim, só coisa triste, tomar cuidado para não absorver. Né? A gente pode absorver e a gente pode enviar. Somos emissores e receptores. Então, a gente se posiciona na vigilância. Meu irmão, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. E segue, né? Sem se contaminar. Na luta diária mantida pelo discípulo de Jesus, igualmente não podemos esquecer o conselho do apóstolo dos gentios. É indispensável que todo aprendiz do Evangelho tome o capacete da salvação, simbolizando na cobertura mental de ideias sólidas e atitudes cristãs, estruturadas nas concepções do bem, da confiança e do otimismo sincero. Vai dar certo? É otimismo. Vai ficar pensando, não, eu vim para sofrer mesmo, né? É ruim mesmo. Não, levanta a cabeça, segue, vai dar certo. Teçamos, pois, o nosso capacete espiritual com fios da coragem inquebrantável, da fé pura e do espírito de serviço. De posse dele, enfrentaremos qualquer combate moral de grandes proporções. Nenhum discípulo da Boa Nova esqueça a sua condição de lutador. As forças contrárias ao bem, meu amigo, Álvares já te amo, vai chegar. O mundo íntimo através de todos os flancos. Defende a tua moradia interior. Examina o revestimento defensivo que vens usando. Em matéria de desejos e crenças, de propósitos e ideias, para que os projeteis da maldade não te alcancem por dentro. Então protege. Protege-te como bom combatente, para que aquele que te diz que não consegues, mostrastes a si mesmo, não ao outro, que irás conseguir. Porque a ideia é não mostrar para os outros, mas nós chegarmos ao plano espiritual, levantarmos a cabeça, fiz tudo o que me era possível. Não é? Então, muito obrigado e que façamos tudo o que nos é possível na medida que nós conseguimos fazer. Ok? Isso. Tá bom. Eu faço? Desculpa, não tinha entendido. Eu tinha entendido que eu vou fazer a oração final. Tá bom. Então vamos lá. Vamos fechar nossos olhos. Acalmar o coração. Isso. Nesse momento vamos deixar todas as preocupações da porta para fora. Todos os problemas, as dificuldades. E agora queremos uma concentração pensada em Jesus Cristo. Que neste momento sejamos nós com Ele, em pensamento único com o Mestre. Senhor Jesus, Mestre amado, estiveste na terra, nos mostrastes o quanto era necessário na nossa evangelização, para a nossa educação. Então te pedimos e rogamos, Mestre, que se faça presente hoje no nosso coração, que cada dificuldade, que cada dor, que cada problema possa ser cuidado pelo médico dos médicos, possa ser olhado, possa ser ali remediado. Aquilo que nós não podemos mudar, Mestre, colocamos nas mãos do Senhor, para que o Senhor nos apoie, nos indique e nos oriente o melhor a ser feito. E daquilo que nós podemos mudar, que o Senhor nos dê força, nos dê coragem, nos dê discernimento para essa luta terrena, que não é fácil, mas estamos contigo. Neste momento, rogamos e pedimos a espiritualidade que se faça presente no coração de cada encarnado e desencarnado aqui neste ambiente de oração nessa casa espírita. E que haja uma extensão dessas vibrações e energias para aqueles que nós pensarmos neste momento. Então pensemos naqueles que gostaríamos que recebesse essa vibração e essa energia, independente de onde estiverem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Porque é teu o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada.